professoras que vão ministrar a oficina. A professora Ana Silvia Sartori Barra Vieira Seabra Ferreira é da Faculdade de Medicina de Botucatu. Ela possui graduação em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, especialização em Ensino e Aprendizagem pela Universidade de Tampere, Finlândia, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Tecnologias de Ensino em Saúde e Livre Docência em Tecnologias Aplicáveis à Educação e à Saúde pela Unesp. Atualmente coordena o Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu e coordena o projeto eCare Sentinela da Rede Virtual Multiprofissional de Apoio à Saúde. A professora Ellen Aparecida Martinez Morales é do ICE Itapeva. Ela possui licenciatura em Matemática pela Unesp, mestrado, doutorado em Ciências e Engenharia de Materiais pela USP de São Carlos. É docente da Unesp Campus de Itapeva e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestal Unesp Campus de Botucatu. Participou há 4 anos da CEEC, Câmara Central de Extensão e Cultura, e da CEPE, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unesp, onde colaborou com revisão de legislação de extensão e curricularização da extensão. Atualmente está na CCG, Câmara Central de Graduação, e é tutora do Grupo PET da Engenharia Industrial de Madeira. A professora Silvia Helena Modenese Gorla da Silva, FCA-VR de registro, possui graduação em Tecnologia em Processamento de Dados pela Unesp, mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de São Carlos e doutorado em Agronomia, Energia na Agricultura, pela Unesp, e realizou pós-doutoramento em Estatística e Aprendizado de Máquinas pela Unesp. Atualmente é professora assistente da Unesp, Campus de Registro. É um imenso prazer estarmos aqui com vocês. Hoje a gente vai falar, então, sobre a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão na universidade. Agradecer a colaboração das professoras Alessandra e Maria Regina, que colaboraram com os nossos slides. Eu sou a Ana Silvia, a professora Ellen, professora Silvia, estamos aqui. E espero que essa tarde seja bem eficiente e bem legal esse bate-papo nosso aqui nesse momento. Pode passar. Então, como objetivo geral, a gente vai discutir, né, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Então, como que vai ser esse momento? A gente vai fazer uma introdução teórica, depois nós vamos dividi-los em grupo, fazer um caso de ensino. Então, vocês vão... vamos discutir o ensino, pesquisa e extensão, depois vocês vão fazer essa tarefa. Agora eu passo para a professora Ellen, que como ela tem várias... Vocês viram como ela é chegada na parte da legislação, da extensão? É um prazer para a gente realmente estar aqui com vocês. É muito importante esse momento, né, de a gente ver que professores que estão recém-contratados vieram aqui porque se interessaram pelos temas, né? Inicialmente, eu gostaria de dizer também para vocês o seguinte, não é nossa ambição aqui esgotar todo o tema, acho que dá para vocês imaginarem, né? A ideia é a gente pensar sobre o tema, né, meninas? E, assim, que vocês realmente vejam alguns lugares onde obter respostas e se inquietem no seu dia a dia como docentes. Então, coube a mim aqui analisar um pouquinho com vocês o processo da extensão. Por quê? É importante, gente, a gente pensar o seguinte, existem, né, algumas pessoas falando no dia a dia, no ambiente universitário, que, olha, a Unesp está obrigando a gente a fazer extensão. Alguém já ouviu isso? Ah, porque agora eu sou obrigada a fazer, é a Unesp. Não é a Unesp. Não é a Unesp. Então, se alguém aqui não sabia disso, né, o que acontece? De forma geral, a Constituição Federal de 1988, ela traz o quê? Eu vou pedir permissão para vocês para ler, porque são textos e fica difícil
eu resumi, tá? As universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didática. Importante a gente prestar atenção nisso, né? Porque em alguns lugares de ensino não existe essa autonomia. Olha, isso aqui que você vai ter que ministrar é desse jeito, e em 4 meses você termina e pronto. Então, nós temos autonomia. Isso é uma coisa muito importante. Autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio do quê, pessoal? Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, isso foi em 1988. Só que a extensão realmente é um assunto que é meio deixado de lado, né? Tem aqueles que gostam de fazer extensão e, lá vai o professor extensionista, lá vai ele lá, né? Mas não é assim que tem que acontecer. Então, foram feitas outras leis, por exemplo, como a 13.005, que aprovou o Plano Nacional de Educação de 2014 e 2024, que está aí por força da lei, fazendo o quê? Que a universidade tem que assegurar, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação prioritariamente para áreas de grande pertinência social. Então, aí já amplia um pouquinho, né, o cenário. Por quê? Porque ele está falando que tem que ter o 10% da carga, mas não é algo jogado, é dentro dos programas, é dentro do PPP, né? E tem que ser com a sociedade. Então, um dos pontos principais, a gente estava conversando aqui, que era importante hoje a gente abordar bem assim sobre a extensão, um dos pontos principais é o quê? Assegurar que você está tendo relação na atividade com a sociedade. E outra coisa, é o aluno que tem que ser o protagonista. Não posso eu, como professora, dar um curso, os meus alunos assistirem junto com a sociedade. Isso não é extensão. Eles têm que fazer a atividade. Resolução CNE, número 7 de 2018. Então, a gente vai vendo aí as datas, né? A extensão na educação superior brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular novamente. Se integra. Ela não é nada solta. E a organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, já ouvimos isso em outras palestras, palavra importante. Política educacional, olha só, gente, cultural, científico, tecnológico, que promove interação transformadora entre instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade. Olha lá de novo a sociedade externa aparecendo. Por meio da produção e da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o quê? Ensino e pesquisa. Bom, essa Política Nacional de Extensão Universitária, é do FORPROEX. Desculpem, porque eu coloquei no ano errado aí, na sucessão, mas é de 2012, tá? A extensão universitária, sob o princípio constitucional, então ela vem lá, né? Vamos dizer, evocando lá a Constituição, de novo, de 88. Da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de novo, lá, um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. Então, elas vêm falando o tempo todo o que é para a gente fazer. E, por último, aqui, então, temos, né, a situação de que literatura anterior, da página anterior, né, que é a Resolução 7, ela foi feita em 2018 e ela previa que em 2020, até 2021, todos os cursos de universidades tinham que ter os 10% de curricularização. Mas teve uma prorrogação, ainda bem, porque a Unesp conseguiu dentro da prorrogação. E foi em 2023.
Então, em 2021, veja, quando era a data para a gente estar com tudo feito, saiu a nossa legislação interna, né? E o que ela traz? A curricularização da extensão universitária é o processo de inserção de atividades de extensão universitária na matriz curricular dos cursos de graduação, na forma de componente curricular, compreendido como conjunto de atividades formativas que articulem o quê? Ensino, pesquisa e extensão de natureza o quê? O que é natureza dialógica, vocês sabem? Diálogo. Muito bem, né? Então, assim, não é só a gente levar alguma coisa para a comunidade, mas a comunidade também trazer o conhecimento. Até um mestre, por exemplo, um indígena, um pajé, ele sabe alguma coisa que nós não sabemos. Então, ele vem e dá um curso. É uma situação que pode acontecer, né? Então, de novo, né? Interdisciplinar, olha lá, interprofissional, que possibilitem a geração e o compartilhamento de conhecimentos científicos e tecnológicos e a imersão real do graduando na sociedade. Veja que o tecnológico já vem aqui também ampliando um pouco a ideia de que a gente não pode ir além daquilo que a gente estava discutindo na extensão. Bom, vamos refletir um pouquinho. Gostaria que vocês pensassem como, iniciando na carreira, né, que a maioria daqui está iniciando na carreira docente da Unesp, se aconteceu algo do tipo com vocês, ou se acontece com os professores mais maduros, né? Então, estudos sobre a formação de professores para o ensino superior têm atestado que mestres e doutores percorrem uma trajetória de formação de pesquisadores. Será? Aprofundando verticalmente os estudos em área específica do conhecimento, sem, contudo, uma preparação pedagógica e sólida para assumir a docência no ensino superior. Vocês tiveram disciplina, assim, na pós-graduação sobre docência? Quantos aqui teve? De manhã tinha 1, aqui 3, estamos bem. E de metodologia de pesquisa? Umas 50 vezes, né? Metodologia 1, 2, 3, 4... Quantos aqui dormiram matemático e acordaram professores? Dormiram geógrafos, engenheiros, médicos, dentistas e acordaram professor? Bacharéis, os bacharéis virando professor. Por sua vez, a política de recrutamento dos docentes ratifica a lógica de formação em pesquisa, certo? E não formação docente, remetendo as questões pedagógicas a um patamar inferior, tá? Extensão ainda inferior, né? Então, pesquisa, ensino e a extensão. Por isso que a gente está aqui hoje discutindo justamente isso. O peso das produções científicas e dos títulos acadêmicos vem assumindo maior expressão. E esses, na maioria dos casos, constituem-se um requisito para a inscrição. Exigência, doutorado na área. Exigência, docência? Não, doutorado na área, né? Para se inscrever como professores. Tem-se constatado crescente valorização da pesquisa, da produção e divulgação científica no trabalho do docente no ensino superior. Os professores e os estudantes de pós-graduação, quando indagados, quem já ouviu isso, sobre as motivações de seguir carreira acadêmica, a resposta é: a universidade é lugar de fazer pesquisa. Ué, tá estranho. No entanto, ainda deve-se firmar o compromisso dos cursos de pós-graduação em promover a formação teórico-metodológica, que alicerça a prática pedagógica do professor universitário, uma vez que são responsáveis pela sua formação inicial como professor do ensino superior. Vocês veem que a discussão é profunda. A gente acabou dialogando um pouquinho e aí, né, teve um colega que quis colocar que ele, na sua pós-graduação, ele cursou uma disciplina ligada aí a didática, a formação do professor, né? Acho que a gente poderia tentar levantar entre vocês se isso aconteceu também, né? Se todos são da mesma maneira que a Ana disse, né? Às vezes tem a sua formação e depois se viu o professor, né? Se inspira naquele bom professor que ele teve lá na faculdade. O que acontece um pouquinho com vocês? Vamos.
Bom, acho que o pessoal me conhece, sou o Cleginaldo da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, de Engenharia e Ciências, né, de Guaratinguetá, da FEG. A minha experiência foi o seguinte, eu acho que eu fui feliz. Quando eu me aposentei do mundo corporativo, e eu já fazia pesquisa lá no mundo corporativo para a indústria, mas já tinha mestrado, tinha doutorado, já dava aula à noite em faculdade, quando eu me aposentei, eu entrei numa faculdade particular, em que eles trabalharam muito esse aspecto da didática, né? Nós tínhamos um núcleo de apoio pedagógico aos professores. Metodologias ativas, assim, você tinha um treinamento de uma grande quantidade, né? E você tinha que aplicar pelo menos uma metodologia por semestre na turma, era obrigado, né? Era avaliado o professor pela direção, né? Eles capacitavam vocês? Capacitava, eu tive curso de peer structure com o Eric Mazur dos Estados Unidos. Ele foi meu professor, né? Então, eu acredito que quando eu prestei o concurso, inclusive no meu concurso, nas exigências, além do plano de pesquisa, está lá, elabore um plano para graduação usando metodologias ativas. Eu coloquei lá e coloquei o livro que eu tinha publicado, coloquei os artigos publicados, escrevi como é que eu ia fazer, porque eu já tinha isso feito, né? Então, eu aplico até hoje, desde quando eu entrei o ano passado, até hoje eu aplico todo semestre, tem que ter metodologia ativa nas minhas disciplinas, né? Mas eu vejo que não é a maioria, eu acho que isso é a raridade, né? Então, eu tive essa felicidade, vamos dizer assim. E aqui, quem teve alguma formação em metodologias ativas e foi cobrado? Teve formação e foi cobrado? Paralelo. Joia. E alguém não fez curso e foi cobrado? Disciplina de extensão. Quem fez? Alguma disciplina de extensão na pós-graduação? Olha, agora a gente tem que dar até o microfone para ela. Ela tem o curso paralelo e extensão. Bom, boa tarde. É que, na verdade, eu tenho uma experiência docente anterior à Unesp e eu fui coordenadora de extensão da Universidade Federal de Alagoas. Então, eu implementei a curricularização da extensão lá. Então, eu tenho essa experiência anterior, mas de uma trajetória profissional anterior à Unesp. E a formação pedagógica, voltando à minha pergunta? Né? Não necessariamente, né, nas técnicas, nas metodologias. Sim? A professora Ellen me ensinou, né? Formação pedagógica formal durante a pós-graduação, não. Eu só queria citar que o PAADES, eu fui aluno do PAADES durante a pós-graduação, né? Porque eu tinha a bolsa da CAPES e o PAADES tinha um curso da CDEP 3, ligado à formação pedagógica, mas também baixa carga horária, insuficiente. Fora isso, nada formal, né? Lógico que você tem atividades de seminários, em que você pode expor, mas não de metodologias ativas formalmente, de jeito nenhum, tá? Mas, só para citar a própria atuação da CDEP junto aos alunos de pós-graduação. Boa tarde, meu nome é Michel, sou da unidade de Tupã. Eu concordo com o pessoal e vejo que, mesmo quando tem, parece que tem por cumprir, para cumprir, por obrigação, são poucas horas e você, de certa forma, não é instigado e não é cobrado. Você não necessariamente precisa dar uma contrapartida, é só para você conhecer, quando no final é o mais importante. Então, que legal que existam iniciativas que estão ocorrendo. Exato, porque essa prática pedagógica é muito importante. A prática pedagógica foi o seguinte, ser professor é que nem dirigir. Você senta no carro e faz, para você aprender a dirigir. Quem não falou isso? É o dormir matemática, acordar professor, é o entrar no carro e aprender a dirigir. É isso, é igual bicicleta, mas pelo menos é igual bicicleta, você não esquece mais. Pelo menos isso. Na minha experiência de formação pedagógica, claro, através da licenciatura, mas também, antes de entrar na Unesp, eu trabalhei 15 anos na educação básica. Então, bastante tempo no ensino médio a gente vai desenvolvendo, a gente faz vários cursinhos de metodologias ativas, fiz bastante coisa, fui muito cobrado também, mas ainda estou nesse processo de
pensar a prática docente no contexto da pedagogia universitária. Embora eu tenha trabalhado em instituições também privadas, né, de ensino superior, antes de vir para cá, e no Instituto Federal também com ensino superior, mas ainda estou no processo de mobilizar algumas habilidades que eu desenvolvi nessa formação continuada como professor de educação básica para o contexto da pedagogia universitária. Ainda é um processo, ainda é uma adaptação, né? Eu acho que a diferença não é nem tanto de colar ou não, eu acho que é da quantidade da densidade teórica que é requerida e de fazer adaptação de conteúdos para as metodologias, né? Numa demanda de um refinamento teórico maior que é necessário. Isso que eu ainda estou lutando ainda para tentar encontrar essa, não necessariamente a aplicação de metodologias ativas, enfim, mas para tentar encontrar o caminho de metodologia de prática pedagógica mesmo, na pedagogia universitária. Quando eu fui fazer o concurso, tinha que fazer um plano para extensão também, né? E aonde eu fui buscar, assim, referente, porque todo mundo que eu conversava, né, não me dava uma ideia clara, né? O que é um projeto de extensão? Aí me indicaram o manual dinâmico da Unesp. Lá no manual dinâmico, que está no site da Unesp de extensão, eu fui ver como que se faz um projeto de extensão. E lá está o manual dinâmico e está lá também os requisitos para um projeto de extensão. Foi em cima disso que eu fiz o meu projeto de extensão. Quando eu fui aprovado no concurso, a primeira oportunidade que eu tive, eu submeti o mesmo projeto, que chama Água Mais Unesp FEG, né, para reuso de água em famílias carentes, foi aprovado naquele módulo Vamos Transformar o Mundo. Tá? Foi baseado no manual dinâmico e como procedimento para fazer manual de projeto de extensão. Eu comecei a minha docência no projeto de extensão do cursinho da universidade. Eu ingressei no cursinho desde o primeiro ano, já dava aulas particulares e tudo mais. Então, acabou sendo uma escola, mas durante a minha pós-graduação eu tive uma mentoria durante o estágio de docência, né? O professor me massacrava, ele depois sentava comigo e falava assim, olha, pá, você tem que fazer isso aqui, olha isso aqui, presta atenção nesse ponto, você tem que escrever na lousa assim. Aí ele mostrou para mim que está torto na lousa, eu falei, não foi aquela ali. Foi lá em Guará, viu, professor? Foi lá em Guará. Mas essa foi a minha trajetória de aprendizado. Esclarecendo um pouquinho, a questão da pergunta foi na questão da formação pedagógica como um todo, né? Quando a gente fala das metodologias ativas, a gente está falando de técnica, né? Inserida aí dentro do eixo 3, que a gente fala da formação ali da metodologia, certo? Então, continuando a nossa reflexão. No entanto, ainda deve-se firmar o compromisso dos cursos de pós-graduação em promover a formação teórico-metodológica, que alicerça a prática pedagógica do professor universitário, uma vez que são responsáveis pela sua formação inicial como professor do ensino superior. Enfim, a atividade de ensino exige conhecimentos teóricos e práticas que não se confundem com o conteúdo das disciplinas ensinadas. Para ensinar, o domínio dos conhecimentos específicos é condição necessária, mas não é suficiente. Okay? E os professores iniciantes ou experientes, como em qualquer profissão, necessita do famoso chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, que a sua tarefa exige para ser realizada. Aí o que parece um pouco adequado é assumir que a atividade de pesquisa, de novo, se coloca no patamar intelectual superior, atividade de ensino, e que essa condição será a expressão de qualidade. Então, como melhor pesquisador é o melhor professor. Quanto mais o fator H do professor lá em 200, ele é um bom... Não é, né? A gente sabe que não é. Enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É preciso, portanto, promover a formação pedagógica no ensino articulada com as atividades de pesquisa e de extensão, meio óbvio, que em conjunto contribuirão com a valorização da qualificação da profissão de docentes do ensino superior. As atividades realizadas na universidade têm que ser analisadas tendo em vista a compreensão das transformações sociais e das possíveis influências sobre essas transformações. E no âmbito das influências, a pesquisa tem sido a base da legitimação da excelência universitária. Mas não se pode preterir que um dos fundamentos da pesquisa é o ensino de qualidade. Então, a gente vê que se não tivesse o ensino de qualidade,
Se a gente não tem um bom aluno de graduação, a gente não vai ter um bom aluno de pós-graduação. É uma continuidade. Então, a base de tudo é o ensino. O objetivo maior, né, da nossa apresentação, da nossa oficina, né, que é mostrar a aplicação aí do princípio da indissociabilidade. E que, na verdade, a gente vai conseguir aplicar esse princípio levando em conta, né, a organicidade desses 3 processos, tá? Pressupondo a síntese entre eles e que eles atuem de maneira interdependente, né? Havendo uma retroalimentação de cada uma dessas dimensões, né, sobre a outra, certo? Quando a gente fala do ensino, né, que nada mais é que a apropriação do conhecimento, onde a gente tem a mediação do professor, e aí o aluno tem a sua relação, né, com o produto, a gente tem que um bom ensino, né, ele deve ser baseado aí, né, na construção do conhecimento que vai ser convertido, né, naquele sujeito, na aplicação da sua prática também, né? E quando a gente fala do ensino de qualidade, a gente tem a teoria e tem que essa teoria, né, por si só, né, não se resolve, né? Ela tem que ser absorvida por aquele sujeito que vai ser o objeto de transmissão daquele conhecimento, certo? E quando a gente fala, né, da pesquisa na extensão, a gente tem um momento ali rico quando a gente faz, né, a comparação ali do empírico com o teórico. Quando a gente compara o empírico com o teórico, a gente já tem aquela retroalimentação da extensão voltando para a pesquisa, né? E esse processo sendo aí, né, acontecendo aí, né, de maneira interdependente, vamos dizer assim, certo? Então, não existe o ensino sem a pesquisa e a pesquisa sem a extensão, certo? Quando a gente fala da intervenção, né, sobre a realidade, fala sobre a extensão, a gente não pode enxergar a extensão somente como uma oportunidade de você praticar a teoria, né? Essa extensão, ela tem que ser transformadora também, ela não pode ser só assistencialista, certo? E aí que vem a questão do dialógico também, né? O aluno vai lá e ele, né, ele constrói esse processo aí da universidade inserido aí, né, na sociedade, certo? Quando a gente fala do princípio, né, da indissociabilidade, a gente pode adaptar as competências descritas, né, por Perrenot e colocar o princípio da indissociabilidade como sendo uma das competências, né, que compete ao docente do ensino superior. Perrenot falou dessas outras competências, mas a gente acaba colocando, né, dentre todas essas que são citadas por ele, a gente acrescenta essa 10ª e coloca, então, que, né, uma das competências nossas como docentes nada mais é que colocar em prática, né, esse princípio da indissociabilidade, pesquisa e extensão, certo? Bom, pessoal, então, seguindo aí, nós temos esse diagrama que nos mostra, né, essa retroalimentação, vamos dizer, podemos dizer assim, né? Essa interdependência entre as 3 dimensões. Se eu tenho pesquisa, eu tenho novas ferramentas para ensinar, mas se eu ensino alguém, eu também tenho alguém para pesquisar, não é? Ou, ao mesmo tempo, durante o ensino e para a comunidade aparece uma ideia, então aí a gente já está interagindo de ensino para extensão. Ah, não, mas lá na extensão, né, a comunidade trouxe alguma questão que, nossa, ainda não estudamos, o que a gente pode abordar de diferente? Volta para o ensino, e aí pode virar pesquisa de novo, e assim a gente vai, né? Então, o fundamento metodológico do ensino superior é o modo pelo qual os estudantes aprendem, desenvolvem capacidades profissionais e atuam compromissados com a ciência e as demandas sociais. Então, nós, como uma universidade,
pública, temos esse compromisso social, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? A gente tem um compromisso social, a gente não está aqui à toa só para estudar e esquece do restante, né? Inclusive porque a roda também gira. Enquanto eu estou aqui, estudo aqui, trago mais alunos e vamos retroalimentando também. O professor, na verdade, como a Silvia já falou, né, a gente não pode olhar o aluno como uma página em branco, em que eu venho com a caneta e escrevo tudo que eu quero. Isso não acontece, né? Cada um tem a sua vivência, principalmente quando se fala em extensão, tá? A pesquisa também, né? Então, a ideia é que a gente possa desenvolver nos alunos capacidades intelectuais, né, onde eles realmente possam raciocinar, possam avaliar né, as coisas, os dados, durante o processo de apropriação do conhecimento, né? E, assim, realmente a gente haja como mediador, né, da relação dos indivíduos com a realidade. Outra coisa muito importante é que, de acordo com o que a gente viu lá na legislação, o ensino, a pesquisa e a extensão, né, eles constituem o eixo fundamental da universidade pública brasileira. E eles não podem, essas dimensões, elas não podem trabalhar de forma compartimentada. A gente viu, se está dentro de um PPP, de um projeto político-pedagógico, se está curricularizado, não tem como compartimentar, porque, às vezes, a minha disciplina consegue trabalhar com a sua, que consegue trabalhar com a dela, né? Então, como que a gente faz para conseguir fazer essa inter-relação? Tá? Interdisciplinaridade e tudo mais. A afirmação da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão nos remete ao modelo de universidade e objetivos do ensino superior que defendemos. Que ensino superior que nós defendemos? A gente pode ter, daquele lado, né, de lá, os centros universitários ou simplesmente universidades de ensino, né, que tem profissionais e técnicos executores do conhecimento, ou a gente pode até falar de aulistas. Então, eu dou minha aula, já fui professora também, ensino particular. Você não tem tanto... É só durante a aula que você tem a relação com o aluno, com seus colegas. É na hora que todo mundo chega e na hora que todo mundo sai. Se bater o horário, senão você nem vê ninguém. Não é assim? E olha a diferença, né? Do lado de cá a gente tem as universidades de ensino, pesquisa e extensão públicas, aonde nós temos uma sala, ou compartilhamos a sala com alguém, mas podemos ter mais contato e podemos fazer essas três dimensões acontecerem. Quais ações positivas que favorecem a indissociabilidade? Algumas dicasinhas aí, né? Ações dos alunos a partir da e sobre a realidade. Os alunos têm muito para falar para a gente. Flexibilização curricular. Isso também é outro desafio, mas a gente tem que avançar nisso. Tá? Articulação dos projetos pedagógicos. Às vezes a gente tem na mesma Unesp cursos iguais em lugares diferentes, engenharias parecidas. O que a gente pode fazer nesses PPP? Né? Atitudes de reflexão, análise, tomada de decisão, articulação com o outro, escuta atenta, parcerias. Não consigo fazer na minha própria unidade uma parceria, mas eu consigo fazer em outra? O que eu consigo fazer? Bora fazer o que a gente consegue, certo? Que é possível. Novas redefinições, novas aprendizagens, novos tipos de gestões da extensão, da pesquisa e do ensino. Então, na verdade, a gente tem que sair um pouquinho fora da caixa. A gente tem que aprender a sair desse método que já está dentro de nós, né? Incutido durante muitos anos que a gente teve na escola. E os benefícios do princípio, né? Relação professor e aluno. Só ganha, né, gente? A gente ter relação com os nossos estudantes. Não é simplesmente chegar na sala, né?
bom dia, dar sua aula, tchau, não quero saber o que está acontecendo? Não vamos longe assim, né? Integração dos saberes de diferentes áreas do conhecimento, construção de competências e atendimento às demandas pertinentes ao ensino, a partir de uma análise das diferentes dimensões envolvidas com a universidade e a realidade social, né? Às vezes a sociedade está ali fora dos muros e parece, né, assim, um muro muito alto que elas não sabem que elas podem entrar e que elas podem até conhecer o campus para querer fazer o curso. Como a gente faz isso acontecer? Então, vamos pensando aí, tá bom? Eu sou a Marta, eu sou docente do Departamento de Educação da Unesp de Rio Preto, do IBILSE. E a experiência que a gente tem, né, para isso que a Ellen comentou sobre a sociedade conhecer a instituição, saber que ali os cursos são gratuitos, que eles podem estudar ali, é o Venha Nos Conhecer. Não sei se todas as unidades fazem, né? Mas é uma experiência muito importante mesmo, né, para que os alunos da rede regular de ensino conheçam, né, essa forma de acesso, né, conheçam o campus, os cursos que são oferecidos, né? E é uma forma de fazer extensão também, né? Só é difícil a questão, né, do Venha Nos Conhecer quando, no momento em que o aluno vem para conhecer, né? Se às vezes ele vem, é um aluno que já está no terceiro ano, né, principalmente às vezes quando você tem contato, eu sou do Vale do Ribeira, né, a gente tem, né, lá acesso às vezes a camada, o pessoal, né, portanto do IDH da região e tudo mais, a gente tem às vezes um conjunto de alunos que chega no terceiro ano, se é que chega, eles não se enxergam na universidade, né, eles já não... Né, eles já estão pensando em outra coisa, né? Talvez se a gente conseguisse, até com o Venha Nos Conhecer, chegar um pouco antes, que talvez essa aplicação da extensão por meio aí dos PPPs, por meio dos cursos, talvez a gente consiga, às vezes, um trabalho, né, nas instituições de ensino, que a gente talvez pegue os alunos desde o ano, desde o primeiro, e a gente mostre para eles a possibilidade, que existe a possibilidade deles ingressarem na universidade, né? Mas, com certeza, para conhecer, né? O momento final é o aluno chegar, né? Certo. A gente chega aqui num ponto em que a gente partiu lá do início da Ellen falando, né, de como que as políticas, né, se viram assim, encontraram uma maneira de concretizar para que de fato se aplicasse o princípio, né, dentro da universidade. E o que a gente vê é que chegou simplesmente no que a gente viveu aí nos últimos anos, né, dentro da Unesp, talvez um pouco antes nas universidades federais. Então, a curricularização da extensão, né, foi para nós, e talvez outras universidades públicas estaduais aqui, a maneira de a gente conseguir, por força da lei, né, inserir de fato essa extensão dentro dos cursos, para que a gente, né, começasse pelo menos a pensar, né, nesse processo indissociável, né? Então a gente pensa que o ensino, pesquisa e extensão deveriam estar, né, mas por força só da curricularização que de fato agora passaram a estar, né, dentro dos PPPs, né, e que pela teoria tem que ser construída, né, fruto de um trabalho coletivo dinâmico, né? Eu vou falar daqui a pouco para vocês como que foi o processo. Eu fiz parte por 4 anos da CCG como representante docente, e eu peguei aquele momento, né, junto com ela era da CSEC e eu da CCG, que a gente discutiu a 41 de 2021, que na verdade foi a maneira com que a gente implementou a curricularização dentro dos nossos cursos. E aí, quando a gente chegou, né,
desse momento de se discutir, de se colocar, foi tudo muito rápido. Para os cursos de engenharia, então, muito mais rápido ainda. Além dos 10%, tinha a DCM. Então, não necessariamente os outros cursos da Unesp tiveram que fazer reestruturação, mas os da engenharia tiveram. Quando a gente tem, por força da lei, que mudar o PPP, aí é de fato uma reestruturação, né? Então, todos os cursos, 30 e tantos cursos de engenharia, sofreram aí o processo de reestruturação, inserindo os 10% e adaptando o que faltava das DCNs da engenharia, que era muito pouco também, né? O pessoal que é da engenharia sabe disso. Passando esse momento inicial de se fazer a reestruturação, a alteração, a gente já está no segundo momento, né, por fazer parte da CACG e fazer a avaliação dos PPPs, a gente viu que agora os cursos já estão no segundo momento de fazer a alteração dessa reestruturação, alteração que foi feita aí, né, muitos muito rápida, né, outras sem o trabalho coletivo, mas só para mostrar para vocês o quão dinâmico tem que ser esse processo de se discutir o PPP, né, e a gente coloca na prática, vê que não está dando certo, né, a gente vai rediscutir e vai mudar a rota aí, né, e é isso que já está acontecendo. A gente já sofreu alteração mais 10 outros cursos e a gente tem lá em processo de avaliação outros 10 cursos, que aí vai ser um processo dinâmico de que outros virão. E muitos para corrigir a questão da extensão. A gente colocou os 10%, mas e aí, né? É assim que tem que ser feito, né? Muitos, naquela pressa, colocou os 10% dentro da sua disciplina. Mas extensão funciona só com os 10% só na sua disciplina ou tem que ter interdisciplinaridade? Né? No Morto Vivo da professora Alessandra, quando ela perguntou se eu planejo com o meu colega, faço planejamento, se eu discuto, eu iria sentar em outro momento. Eu não sentei porque a gente tem uma disciplina 100% de extensão que nós dividimos em 4 docentes e a gente tem que planejar. Né? Então, é todo aí o processo que, não sei se da melhor maneira possível, mas está acontecendo. E que vai sofrer aí lapidações, vamos dizer assim, né? Então, a indissociabilidade considera ações de extensão, né, que irão adquirir mais efetividade por estarem inseridas aí dentro do processo de formação, e aí, de fato, a gente tem a efetivação da interdisciplinaridade, que antes talvez ficasse muito mais, né, na teoria, e às vezes até sem a gente entender, né? O que a professora Maria Antônia mostrou ontem, né, da gente olhar com o óculos do outro, a gente vai ter que fazer esse exercício, né? E aí superar essa questão das fragmentações que acontecem, né, da maneira com que a gente pensa só nas nossas disciplinas, certo? Então, aí a gente passa a não compreender mais as atividades de extensão como tarefas, né, individualizadas só ali na nossa caixinha. Por força da necessidade, é isso que vai acontecer. Meu nome é Lucileia, né, eu sou professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara, e eu tenho só uma questão técnica sobre as ACUs, né? Na verdade, se o estudante ele sai do campus e vai para a sociedade, se vocês sabem se a Unesp reserva algum tipo de seguro para esses estudantes, seguro contra acidentes pessoais, como funciona no caso dos estágios, né? Porque essa é uma preocupação que eu tenho, se o número dessa pólice fica disponível para o docente em algum momento, como que a gente pode acessar essas informações, até para se resguardar no sentido do estudante ir para a sociedade, né? Eu acredito que você possa ver com um coordenador pedagógico do seu curso o processo de viabilizar, né? Assim como isso é viabilizado na questão do estágio, com certeza vai ser viabilizado na extensão também. Boa tarde, gente. Eu sou Ailton Valsec, eu sou da Odontologia de Araraquara. Faço parte do Departamento de Odontologia Social. Então, essa questão que você traz, quer dizer, a curricularização caiu no nosso colo, porque por ser da odonto social, quer dizer, é natural a gente fazer a extensão. A gente sempre está com o pé no serviço. E existe essa questão do seguro para os estudantes. E isso sempre foi um nó.
Porque a Unesp sempre reagiu contrária a bancar esse seguro para os estudantes para essas saídas. A curricularização, entretanto, ela rege que, uma vez que a disciplina ou a atividade esteja curricularizada, esse seguro é automático. Ok? Então, o problema é que esse seguro está sendo efetivado gradualmente. Então, os primeiros anos foram assegurados, aí daqui a pouco vem o segundo ano, como já está com a gente lá, segundo ano, depois terceiro, quarto, quinto e assim por diante, né? Então, a questão toda que a gente tem relevado, porque isso envolve um recurso, ok? Só que esse recurso, ele acaba sendo questionável à medida que, por exemplo, lá em Araraquara, você sabe muito bem, quer dizer, a gente tem estudantes que fazem disciplinas na odonto e, de repente, tem que transladar até a química, até o campus. E eles não são assegurados para isso. Então, o que fica, esse seguro, é relativo a uma atividade que é disciplinar. Então, é uma coisa que os próprios estudantes estão começando a questionar, mas espera aí, eu sou segurado porque eu estou dentro da disciplina do professor X, mas não sou assegurado nesse translado, uma vez que eu estou, vamos dizer assim, exercendo o meu papel de estudante. Mas a gente já tem hoje a curricularização, o seguro. Okay? Eu faço parte lá na FEG, eu faço parte da comissão própria de extensão, né, e cultura. Nós discutimos já faz uns 2 meses esse assunto, né? E o professor Manuel, ele é o vice-diretor nosso e vamos dizer, o presidente da comissão própria de extensão. Ele obteve a documentação do seguro, da apólice, com todas as informações, porque nós indagamos, porque eu tenho 4 alunos que saem a campo comigo, né? E tinha outro professor também, e nós questionamos na CPU que esse aspecto, né? Se vocês acharem interessante, eu vou deixar o contato do professor Manuel, que é o responsável pela extensão lá na nossa faculdade, e ele tem toda essa documentação, inclusive com o número da apólice que ele passou para nós, né? Porque levou um tempo para a gente obter essa informação. Levou realmente assim, coisa de meses e muitos e-mails trocados entre o Manuel e o pessoal aqui de São Paulo, tá? Eu passo o contato dele para vocês, é o nosso vice-diretor, né? Mas ele tem toda essa documentação, inclusive a apólice. Como é que funciona isso? Lucileia, eu acho que muito importante essa pergunta, muito pertinente, tá? E talvez possa haver também resposta lá na Prograde, porque é um intercâmbio entre PROEC e Prograde. E, pelo que eu soube, é a Prograde que faz o seguro. Então, tem que ver qual é o assistente técnico lá. Eu conversei até com ele, mas eu não lembro o nome. Então, talvez ele possa dizer, inclusive, para que é o seguro, se cobra aquilo que você está pensando e tudo mais. Tá bom? Essa funcionalidade, então, né, da construção do conhecimento ao meio, ela vai ser determinante para a construção de competências. Quando a gente vê a definição de competência, a gente vê que é a qualidade desenvolvida no indivíduo por meio daquilo que ele faz. E isso, né, já são exigências das próprias DCNs dos cursos, né? As DCNs da engenharia, recentemente, colocava lá o ensino por competências, né? E tantas outras. Então, é todo esse processo que, na verdade, já vem de toda uma inquietez nossa de mudanças nos processos pedagógicos, né? E quando a gente fala de mudança de processo pedagógico, isso tem que ser refletido no PPP, no Projeto Político Pedagógico, certo? Então, isso vai ser objeto, né, das reformulações curriculares, e aí a gente vai ter que colocar lá essa articulação indivíduo-situação, certo? E aí, falando um pouquinho, né, do processo da curricularização, né, que a gente participou. Então, como a Ellie disse, teve que ser por força da lei mesmo, né? Os nossos 136 cursos de graduação, eles tiveram seus currículos atualizados para inserção de pelo menos 10% da carga horária. Hoje, como eu disse para vocês, a gente já tem cursos que estão alterando, né, porque viram
da maneira com que colocaram, às vezes não era viável a implementação da extensão daquela maneira, né? Segundo a 41, eles podem ser inseridos em diferentes modalidades. Então, essas ações elas podem estar dentro dos programas. O professor falou que ele deu aula no cursinho, né? Então, hoje, esse fato do aluno fazer parte de um programa institucional como é o cursinho, pode ser contabilizado dentro dessa carga horária total também. Quando eu falo programas, não necessariamente institucional, pode ser um programa ali da unidade também, né? Projetos, cursos, oficinas, lembrando, cursos, oficinas, eventos, ele tem que ser protagonista, ele tem que participar, né, da organização, de ministrar, e aí a prestação de serviço também, né? Todas essas modalidades em que se insere as ACEUs, elas terão que interagir com os componentes curriculares, quer sejam inseridas nos componentes, né? Então, a gente pode ter parte da carga horária das disciplinas obrigatórias como sendo ACEU. A gente pode ter toda uma disciplina obrigatória sendo uma disciplina extensionista. Na prática, né, vendo a implementação lá no curso que eu atuo, eu vi que foi muito mais fácil a questão da disciplina 100% ACEU, de a gente participar de todo o processo, até na questão do planejamento da discussão, né? Aí a gente vê, será que quando inserida dentro de uma disciplina, se não tiver a interdisciplinaridade entre outras disciplinas, só compartimentalizada não funciona. Não funciona nem a maneira de que vai ser inserida, né, no CISPROEC lá, que foi a grande dificuldade do que os docentes, né, tiveram. Então, algumas alterações curriculares que chegaram foram por conta disso. O pessoal viu, né, tiraram dessas disciplinas e montaram disciplinas obrigatórias totalmente com ACEU, né? Podem ser inseridos em outros componentes. A gente tem curso que tem TCC extensionista. A gente tem curso que tem parte do estágio sendo extensionista. A gente tem curso que pode flexibilizar. O aluno escolhe se o seu TCC vai ser extensionista ou parte dele, e aí, aquela seu livre, que por si só é um componente, que seria uma outra forma, já pode ser usada essa carga horária também, né? Então, são N formas aí, e nesses 136 cursos a gente passou, né, viu quase que, né, de diversas maneiras, né? Deixa eu só acabar que eu já te passo. A questão da Seu Livre, eu já vi curso também com uns 10% da carga horária toda em Seu Livre. Particularmente eu achei um pouco temerário. Imagine um curso de engenharia com 4.500 horas, com 450 horas de Seu Livre, e o aluno vai buscar. Será que ele vai chegar lá no final do curso já acreditado todos, né? Ele vai ser um professor de cursinho, ele vai fazer parte da empresa júnior, né? Ele vai participar do projeto de extensão do professor por si só? Ou vai ter que ter um trabalho maior, né? Um cuidado maior daquele coordenador de curso em promover, né, situações em que o aluno possa, de fato, né, conseguir praticar essas atividades de extensão. Então, é isso, né? Acho que vocês estão vivendo todo esse processo, né? Quer seja nas disciplinas de vocês, quer seja no curso, de uma maneira ou de outra, mas o importante é, talvez, vocês, né, atuarem junto aí, conselho de curso ou curso de vocês, discutindo essas formas. Eu acho que isso é que vai fazer com que a gente entenda um pouquinho mais o processo e que, de fato, consiga, né, praticar, né, o princípio da indissociabilidade nesse momento em que a gente tem essa carga horária. Bom dia, eu sou o David, do Departamento de Engenharia Aeronáutica em São João da Boa Vista. Teve uma parte ali com referência à possibilidade de mudança, alteração do PPP. Nós lá na unidade tivemos alguma dificuldade nesse processo, até por recomendação de não mudar até
quando já tivesse sido completado um ciclo do PPP novo. Mas a outra questão era mais uma dúvida. No caso dos PPPs que foram mencionados que sofreram alterações, ficou uma situação de 2 PPPs em paralelo? Porque tenho um entendimento que uma vez que foi oferecido para o vestibular, aquela turma que entrou, ela tem que terminar com aquele PPP. Então, uma vez que teve alteração, é como se ficasse com 2 PPPs em paralelo? Depende muito da maneira com que vocês implementaram no PPP esse processo de transição, né? O que se tem é os ingressantes daquela resolução que foi publicada. Então, né, tramitou aquela resolução, passou no CEP, foi publicada a resolução que é a estrutura do curricular que aquele aluno ingressante vai ter que seguir. Se isso já foi publicado antes da matrícula, os alunos no momento da matrícula é aquela que vão seguir. Os da resolução anterior vai ter um processo de transição. A gente pode, às vezes, já prever naquele PPP que você alterou naquele momento, como que vai ser essa transição. Os alunos podem ter a opção de migrar se quiserem, eles podem ter que migrar, ou eles não vão, né? Se você deixar da maneira com que só a partir dali, você vai ter que oferecer as disciplinas, vamos supor que uma disciplina foi extinta, mas você tem um aluno que passou por reprovações, ele vai ter que... Vocês terão que oferecer aquela disciplina até que tenha um aluno. A não ser que você coloque ali na sua tabela de equivalência que aquela disciplina extinta tem equivalência com a outra. Então, isso faz parte dos itens, dos elementos constitutivos do seu PPP, a maneira com que você vai fazer a transição dos PPPs anteriores, que pode ser às vezes mais que um também, né? Se eu fiz reestruturação curricular, daqui a um ano eu alterei, eu já tenho 2. Se eu não tiver mais um, vou ter 2. Talvez seja essa orientação de esperar completar o ciclo. Mas se é, às vezes, uma mudança bem pontual, né, e você coloca ali na sua alteração de que vai valer para os outros também, acredito que isso não tem importância. Talvez seja pior do que você ficar ali, né, persistindo naquele erro que você viu que pode ser melhorado. Certo? Não sei se eu respondi sua questão. Então, aí a gente consegue chegar, né, nas considerações finais, né? O princípio da indissociabilidade, ele se identifica muito, né, com a formação de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, comprometida com a luta contra as injustiças sociais que marcam nossa sociedade. É o modelo de universidade que queremos, né? A gente quer só uma universidade de ensino, que o produto é algo técnico, ou a gente quer uma universidade de ensino, pesquisa e extensão, que o produto é uma elite pensante e atuante nos problemas da sociedade, né? A gente tem que agora, por força da lei, ensino, pesquisa e extensão de fato estão contemplados nos PPPs, e com isso a gente, né, possibilita a indissociabilidade sendo de fato implementada de maneira interdisciplinar, certo? Um pouquinho do que a Ana falou da questão da pesquisa sempre estando num patamar superior do ensino e a extensão, né? Talvez isso é muito produto, né, dos modelos avaliativos a que nós somos submetidos, né? Então, talvez isso também possa ser um processo de mudança, né? Nós somos a universidade, nós fazemos parte dos órgãos colegiados, que mudemos também o processo em que nós somos avaliados, que mudemos também a questão da valorização do nosso trabalho docente, né? E aí, de fato, a gente vai construir a universidade, de fato, que a gente almeja e que a gente quer, né? Em relação à sociedade e em relação à nossa valorização também. Com isso, né, a gente termina aí essa parte teórica, que a gente tentou ser um pouquinho breve, e agora a gente vai para um momento de discussão. Um momento de discussão, a gente vai fazer uso de uma técnica. Talvez muitos de vocês conhecem o que são os casos de ensino, mas essa maneira com que a gente vai promover a discussão é que vocês irão, né, usar aí um caso de ensino, exemplificando aí a maneira com que um professor desenvolve extensão ali na sua disciplina, tá? Aqui tem a teoria aí sobre o caso de ensino, depois vocês podem
buscar na bibliografia que a gente vai deixar, mas é importante agora que vocês, né, se dividam em grupos e aí comecem essa discussão. E aí, entre vocês, vejam se é interessante eleger um secretário e um relator, ou uma pessoa única que vai vir aqui na frente para responder as perguntas que estão aí no papel de vocês e a pergunta que está aqui também. Essas são as perguntas que estão no papelzinho de vocês e as perguntas estão aqui. Antes da apresentação dos grupos, a gente vai mostrar um vídeo de um projeto da Unesp que foi um case de sucesso com a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Enquanto vocês vão sentando, esse projeto ele nasceu como projeto de pesquisa e ele, pelo caráter extensionista, virou um projeto de extensão com pesquisa e virou um cenário de ensino. Então, por isso que nós vamos apresentar para vocês esse projeto IQER Sentinela, não sei se vocês conhecem. É um projeto de telemedicina e telesaúde feito lá na Faculdade de Medicina de Botucatu. Falo para vocês que uma parte bem importante dele para os futuros docentes, não, né? Para docentes que vocês são, é a parte do Fala Professor, que é uma área para apoio ao docente apoio ao aluno, na verdade, né? Mas para o docente levar as problemáticas que ele sente em sala de aula, aluno sofrendo bullying, qual é o problema que ele vê da ordem de saúde mental, diabetes, o aluno está descompensado com a diabetes, o que eu faço? Então, vários tipos de questões que só vocês vão ter, né, ali no seu dia a dia, pode levar no Fala Professor, que faz parte desse projeto. Agora, acho que já dá para a gente passar. Vamos lá. Caso vocês tenham qualquer um desses problemas aí, Covid, pós-Covid, síndrome metabólica, ou a parte do Fala Professor, que acho que é importante divulgar para vocês. Então, esse é o endereço do site. Então, acho que um membro de cada grupo vem aqui na frente, por favor. E daí a gente vai responder essas perguntas e vocês vão fazer um complementando o outro em cada uma dessas perguntas, tá? Olá, sou a Milene da Unesp de Rio Claro. Ótimo. Então, o que o professor fez, né, e que a gente não faria? Bom, primeiro que a gente leu aqui já ticou algumas coisas interessantes nesse texto, né, algumas coisas que chamam a atenção, tipo atrasado o primeiro dia, grande pesquisador, isso foi implementado em 2003, isso que ele entrou foi em março de 2004, então são algumas... Isso, a gente ficou em dúvida se ele estava no probatório, ou se ele era um professor antigo de casa, mas aí a gente... Então, a gente ficou também com essas palavras aqui, né? Então, assim, ele encerrou a aula, né? Então, assim, o que ele fez foi que ele, depois aí dos 30 minutos de apresentação, ele avaliou que precisava de um tempo para sistematizar as questões e ele encerrou a primeira aula.
Então, assim, isso a gente não faria. A gente aproveitaria esse tempo da aula, né? A gente concorda que ele deveria, de fato, nós também não responderíamos essas questões a priori se a gente estivesse na situação dele, né? Porque a gente precisaria buscar mais informações que provavelmente ele estava sem também um pouco de base para conseguir responder isso, já que a implantação foi 2003, ele tinha acabado de entrar, então a gente levou em conta isso, mas a gente aproveitaria esse tempo para, por exemplo, fazer uma avaliação diagnóstica, que poderia fazer um quiz, por exemplo, igual a gente viu na outra oficina, que foi muito legal. Então, de repente, a gente aproveitaria esse tempo para conhecê-los melhor, e também não responderia de imediato às questões, mas a gente aproveitaria mais esse tempo para conhecer melhor essa turma e pensar em até como trazer isso para eles baseado nesse diagnóstico. Bom, pelo texto a gente concluiu que ele chegou atrasado, então a gente não chegaria atrasado. E também a gente entrou numa discussão sobre essa questão dele ser um grande pesquisador e muito focado em sua progressão de carreira, se isso, de alguma forma, a gente foi levado a acreditar que, por conta disso, ele não se dedicaria muito às questões de extensão, né? Então, A gente sempre conhece alguém, né? exatamente, Exemplos assim, né? Então, a gente entrou nesse debate também, se uma coisa excluiria a outra, né? Se o fato dele ser um grande pesquisador excluiria o fato dele trabalhar na extensão. Bom, e outra coisa também que a gente chegou na conclusão que ele fez, né, e que a gente não faria, seria ir para a aula, apresentar um plano de ensino, né, sem os conhecimentos mais aprofundados sobre as atividades de extensão que seriam realizadas, né. Então, essas foram as duas conclusões que a gente chegou. Então, nós, complementando, né, o que as meninas falaram, nós colocamos que, pelo nível das perguntas dos alunos, a gente percebeu que eles não sabiam o que é extensão, né? Na sua totalidade, assim, os objetivos da extensão. Então, né, é só ir lá no asilo e conversar com os idosos. Então, a gente entendeu que ele tinha que contextualizar o que é curricularização da extensão, o que é extensão, e também não deixar as perguntas só para o final. Já fazer, né, uma avaliação diagnóstica para ver se os alunos sabem o que é extensão no começo da aula. Corroboro com todas as respostas. Mas é justamente isso, né? Por ser um grande pesquisador, acaba se envolvendo de uma forma mais intrínseca, né? Justamente a gente sabe como funciona, né, a questão dos financiamentos, as publicações, e acaba realmente deixando a questão da extensão um pouco aquém. E é justamente isso, nós colocamos expor, né, sem realizar a explicação do real compromisso com a extensão universitária, né, o que ela significa. E até aquele primeiro questionamento do início da palestra das professoras, o próprio programa de pós ele acaba boicotando a extensão, porque na minha época era o seguinte, quem ganhava bolsa FAPESP era dispensado do PAADS. Você não precisava fazer o estágio de docência, e era somente no doutorado, né? Hoje eu já sei que já é dividido entre o mestrado e o doutorado. Tá, é rapidinho. Eu não vou dividir em A, B, C, D, acho que é só um geralzão. Outra coisa que a gente achou interessante é que ele elabora o contrato pedagógico, né? Isso ele apresenta, e apresenta de forma clara, né, aparentemente, para os alunos. E isso a gente faria igual. Então, esse contrato é importante, né? E, inclusive, a gente discutiu na outra oficina que uma coisa que talvez a gente tenha que colocar no contrato é o uso do celular, né? Que era o nosso caso lá, um dos, né? Então, talvez seria um extra aí só lembrando disso, né? Além disso, ele liga a disciplina à curricularização, né? Então, ele faz esse link, mas aí o que falta é esse conhecimento dos alunos, mas também parece que dele, né? Então, eu acho que ele também não estava preparado, nós achamos, né, que ele não estava preparado para responder, porque também ele não sabia. Então, ele não tinha o conhecimento para responder, e os alunos também, óbvio, não tinham,
Então, ficou meio um pouco sem saber, né? Acho que era isso. E você sabe uma coisa que a gente colocou? São perguntas fáceis, que se ele estivesse preparado, saberia. Uma coisa que ele fez e que a gente faria também seria a tentativa de conversar, né? Porque ele fez uma tentativa de conversar com os colegas e discutir, tentar entender melhor essa questão, né? Da extensão. Isso foi um grande desafio, mas a gente entendeu o que ele fez. Ele deu esse passo, né? Ele discutiu, levou essas questões. Estamos indo na ordem ainda ou é para fazer o apanhadão? Então, nessa B, a gente também colocou que essa apresentação do cronograma, do plano de trabalho, né, o contrato pedagógico, que a gente faria igual. E a questão que, quando ele foi honesto, que quando ele viu que ele não sabia responder, ele achou melhor refletir antes de responder. Então, de certa forma, ele tinha que ter se preparado, mas a gente também faria isso, assim, de ir buscar informação antes de falar qualquer coisa, assim. Estou privilegiado aqui. É a mesma linha, justamente, apresentar o objetivo, o conteúdo e o procedimento do ensino. Então, isso ele agiu de forma correta, em relação ao que todos fariam. Então, aqui, eu acho que ficaria mais uma alternativa, seria antes ele, justamente o que ocorreu na outra oficina, que era utilizar uma ferramenta de pesquisa antes, em relação às atividades dos alunos, né? Quem pode, quem não pode, quem tem disponibilidade, quem trabalha, quem não trabalha, em relação a isso, né? Criando uma atividade para justamente fazer a descrição dessa problemática. Eu acho que nós colocamos isso também, assim, uma das principais respostas, eu acho que seria quando os alunos perguntam, né, eu trabalho, eu não posso, eu acho que faltou ele fazer uma avaliação diagnóstica da turma e tem que propor mais de uma atividade, porque senão não fica uma coisa democrática. Eu acho que esse foi o ponto mais importante. Sim, exatamente, foi isso aí. Sim, a gente concorda e de novo, né, até uma coisa que a gente falou na outra oficina, o conversar mais com os alunos, né? Mas claro que é a primeira aula, então uma atividade diagnóstica e durante também o curso conhecer um pouquinho mais, ser mais democrático aí também na extensão, né? A gente discutiu bastante também sobre essa questão do professor conhecer as organizações onde esses trabalhos seriam desenvolvidos, né? Então, acho que isso seria importante também, até para ele estimular os alunos, criar essa vontade deles desenvolverem as atividades, né? Então, acho que a gente sentiu falta disso, assim. Pelas perguntas, deu para entender que estava faltando isso. Finalizamos? Meninas, mais alguma coisa, alguma dúvida? Parabéns aos 4 grupos. O que se deu bem foi sempre o que estava por último, né? Só uma vez aí ele foi o primeiro. E acho que a gente vai tirar a foto agora para finalizar?